Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa, é um prazer te ter aqui comigo. Hoje nós vamos resolver a questão 41 do vestibular da UERJ de 2021 e eu quero que você saia daqui entendendo tudo dessa questão. Se ficar alguma dúvida, me conta aqui nos comentários depois que você assistir esse vídeo. Não tenha vergonha de perguntar, eu quero que você saia daqui sabendo muito mais química do que como você chegou. E eu tô aqui para poder te ajudar, tá bom? Chega de enrolação e bora lá! Nessa questão 41, ele diz o seguinte: o rádio 223 tem aplicação medicinal no tratamento de tumores. Na reação do decaimento desse radioisótopo, são formados um átomo e uma partícula alfa. Nesse decaimento, o átomo formado corresponde ao seguinte elemento químico. Então vamos lá. A gente precisa relembrar alguns conceitos importantes da parte de radioatividade nessa questão. Primeiro, ele está falando que esse elemento aqui, esse rádio 223, está sofrendo um decaimento radioativo. Isso significa o quê? Esse núcleo é instável, então ele vai se desintegrar e ele como se ele fosse se desmembrar em duas partes, ok? Ele vai formar um novo átomo com uma nova quantidade de massa e de prótons e ele vai emitir uma partícula alfa. É a desintegração típica que ele deu para a gente nessa questão. Depois que ele se desintegra, ele vai, lembrando mais uma vez, que ele vai se desmembrar em dois novos componentes. A partícula alfa, ela tem as suas características próprias e esse novo átomo que vai ser gerado, ele tem as suas características próprias. Que características são essas? Número de massa e número de prótons. Então, vamos lá. Coloquei aqui para a gente uma tabela periódica e vocês vão entender por que ela é importante nesse caso. Vou escrever aqui o nosso rádio. E lembrando, se ele falou que é rádio 223, esse aqui é o número de massa desse rádio. Então, eu vou escrever aqui em cima, porque a gente convencionou de escrever massa na parte de cima. Se é um decaimento radioativo, ele vai se desmembrar em um novo átomo, que nós não sabemos qual é, que eu vou chamar de X, mais uma partícula alfa. Lembrando que todo decaimento radioativo que emite uma partícula alfa, ele perde o elemento químico, dois números de próton, dois prótons e dois nêutrons. Então, lembrando que a massa de um átomo é a soma de prótons mais nêutrons. Se na desintegração, emitindo uma partícula alfa, ele perdeu dois prótons e dois nêutrons, isso significa que a massa perdida foi de 4. E essa é a massa característica da partícula alfa, ok? Lembrando que massa a gente convencionou escrever na parte de cima. Na parte de baixo, a gente precisa identificar quantos prótons estão envolvidos nesse decaimento radioativo. Nós já vimos aqui que a partícula alfa tem a característica de ter dois prótons aqui. Então, eu vou colocar o número 2 aqui embaixo. E a gente precisa saber qual é o número atômico do rádio, do elemento original. Para isso, a gente consulta a tabela periódica. Aqui está bem pequenininho e o rádio está exatamente nesse cantinho aqui da tabela, tá bom? Quando vocês olharem na tabela de vocês aí, vocês vão ver que o número atômico dele é 88. Não se preocupem em decorar esse número, porque a UERJ, ela fornece a tabela periódica com a informação de massa e informação de número atômico para todos os elementos. Então, é uma preocupação que você não precisa ter nesse momento, ok? Lembrando que, vamos agora para o nosso decaimento radioativo. Massa e número de prótons nunca são perdidos por aí. Se eu tenho uma massa inicial de 200, no final, independente do que acontecer, eu tenho que ter uma massa final de 200. Se eu tenho uma massa inicial de 180, a minha soma total, independente do que eu tiver, no final, tem que somar 180. Então, tenham esse raciocínio em mente para a gente agora definir qual vai ser o número de massa desse átomo X e qual vai ser o número de prótons desse átomo X. Então, vamos lá. Eu tenho 223 de massa desse rádio e no produto, lembrando que depois da seta nós temos o produto, nós já temos 4 desses 223 para a partícula alfa. Então, se no final a soma dessas duas massas tem que dar 223, essa massa do X vai ser 219. 219 mais 4 vai dar 223,
ok? Então, lembrando que a soma do lado dos reagentes, que é como a gente chama, antes da seta, tem que ser igual à soma do lado dos produtos, ok? Mesma coisa a gente vai fazer nessa parte aqui do número atômico, do número de prótons. Eu tenho 88 de número atômico desse rádio, e desses 88, 2 foram para a partícula alfa. A partícula alfa, ela carrega junto com ela 2 prótons. Então, a diferença, o quanto sobra, fica para o nosso elemento X, que é 86. Então, esse novo elemento formado, ele tem como número atômico 86. Agora, a gente vai identificar qual é o elemento químico da tabela periódica com o número atômico 56. Se vocês olharem para a tabela periódica de vocês aí no papel ou na própria prova da UERJ, vocês vão ver que vai dar esse RN aqui, número atômico 86. Logo, a nossa resposta é a letra A. Beleza? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu quero que você saia daqui entendendo tudo dessa questão 41 da UERJ e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!